Muito bem. Existe um assunto que eu quero considerar com vocês agora nos próximos minutos aqui. É a questão do ego. Alguns dizem, o ego é o seu inimigo. O ego é o seu inimigo. Mas inimigo de quem? Ao usarmos essas expressões, nós queremos dar a entender que existe aquele que nós somos e existe esse elemento que é o ego. Então, existe eu e o ego. Qual será a verdade sobre isso? Vamos investigar um pouco isso aqui com você. Quando dizemos o ego é o meu inimigo, a pergunta é: inimigo de quem? A sua resposta será naturalmente de mim. O ego é o meu inimigo. Então, ele é um inimigo meu. Isso é como se houvessem dois presentes. O eu, esse mim, e o ego. Mas a verdade é, o que é o ego? Na resposta a essa pergunta, nós temos a verdade. E eu quero olhar com você isso aqui, nesse encontro. O ego, ele é simplesmente um falso centro, em torno do qual a nossa vida está acontecendo. Então, quando nós usamos a expressão minha vida ou nossa vida, estamos falando de uma vida que gira em torno de um centro que é ilusório, que é falso, que é o eu. Esse eu é o próprio mim, o ego. Então, de quem esse mim, esse eu, esse ego é o inimigo? Se só o que temos agora, aqui, nesse momento, é o sentido do eu, se aquilo que está presente é o sentido do eu, o que temos presente é o sentido de separação. Esse sentido de separação está em conflito com ele próprio, com ele mesmo. Como o eu e o não eu. Ele está criando a ilusão do sentido de separação. Então, o sentido de um eu presente é aquele que se separa, sim, nessa ilusão eu e não eu do mundo. Eu e não eu do pensamento. O ego, se investigado, ele será claramente compreendido como uma ilusão. O ego não passa de um falso centro. É como se houvesse uma roda, e você sabe, uma roda tem um ponto central, que eles chamam de eixo. Toda força aplicada naquele eixo irá determinar a força daquela roda, a velocidade daquela roda, o movimento, o poder de movimento daquela roda. Então, todo o poder de movimento da roda é aplicado ali, naquele eixo. O eixo é o centro. O ego é uma espécie de centro em torno do qual a nossa vida está acontecendo. Então, essa nossa vida é a vida particular desse centro, desse falso centro, que é o eu, o ego. A nossa vida tem se constituído de problemas. Nós temos inúmeros problemas.
Esses inúmeros problemas, eles só existem, têm realidade, se sustentam, têm verdade nesse centro, nesse falso centro, nesse falso eixo desta roda ilusória. Essa roda ilusória é todo sentido de movimento, de existência separada. Esse sentido de existência separada consiste de inúmeros problemas. Todos os problemas na sua vida estão presentes em razão da sua vida, ou seja, desta particular vida, que é onde ocorre tudo isso a partir deste centro, deste ilusório centro, deste falso centro. Assim, quando as pessoas dizem o ego é o meu inimigo, ou o ego é o seu inimigo, o que é que elas chamam de ego? A ideia ilusória aqui é de que existe eu e um inimigo, que é o ego. Isso é real? Qual é a realidade do ego? Então a pergunta é: quem sou eu? Não existe esse inimigo e esse eu. Quando nos referimos a nós mesmos como eu, estamos nos referindo a esse mim, a esse centro, a esse eixo em torno do qual a vida está acontecendo, a particular vida de cada um de nós. Esse é o sentido do eu presente. Então, nossa vida, ela é realmente complexa, ela é realmente problemática, ela é realmente carente de verdade, de beleza, de amor, de paz, de felicidade, em razão deste eu. Este eu é nossa identidade irreal. Quando nós investigamos a natureza do eu, e isso é possível através da autoinvestigação, uma aproximação direta através do autoconhecimento lhe coloca num contato direto com a realidade do seu ser. A autoobservação lhe mostra que aquilo que hoje atua, trabalha, opera, se movimenta em nossas vidas particulares é um conjunto de lembranças, memórias, experiências, conhecimentos, ideias, julgamentos, opiniões, desejos e medos. É nisso que se constitui o eu, este mim, este ego. A observação do movimento deste eu desfaz com essa ilusão, que é a ilusão desse centro falso, deste falso ilusório eu, com o qual sempre temos nos confundido. Então não se trata de você ter um inimigo. Você é o único inimigo. O sentido de um eu presente é o único inimigo? O único adversário? Adversário de alguém? Não. É apenas o adversário no sentido de resistir à vida. A real vida como ela está acontecendo agora aqui.
Então, quando as pessoas usam a expressão o ego é o seu inimigo, é porque eles se sentem desconfortáveis com a presença do ego em suas vidas. Mas o próprio ego é a vida deles. Assim, querer se livrar desse inimigo é uma ilusão, porque é o próprio inimigo, entre aspas, é o próprio eu se disfarçando de policial para prender o ladrão. Então, é o eu que fala de um inimigo fora dele, a parte dele. Esse próprio eu chama esse inimigo de ego. Mas esse eu é o próprio ego. Esse eu é o próprio inimigo. Veja como é importante nós compreendermos isso. As pessoas querem se livrar do medo. Elas querem se livrar da inveja, do ciúme, dos seus apegos. Mas elas são esses apegos, essas diversas formas de ciúmes, esses temores, esses medos diversos, são elas mesmas. Então, o eu quer se livrar do medo, mas o eu é o medo. O eu quer se livrar do ciúme, mas o eu é o ciúme. O eu quer se livrar da inveja, mas o eu é a inveja. É que a ideia que se tem, criada pelo próprio eu, é que existe algo em nós que não é esse eu. Mas essa é a própria imagem que o eu cria dele próprio. Então, ele mesmo se separa ideologicamente e idealiza uma libertação que ele, de fato, nunca realiza. Repito, ele é o ladrão que se disfarça de policial para prender o ladrão. Então, veja, o ego não é o seu inimigo. Você é o eu, o ego. E esse é o único inimigo presente. Não é o inimigo de alguém, é o inimigo da vida, como ela se mostra agora, aqui. Quando esse eu não está, quando esse ego não está, não há conflito, não há dilema, não há problema. A realidade do seu ser é a realidade de Deus. Não idealize seu ser. Não projete uma imagem, uma ideia sobre Deus. Porque essa ideia sobre Deus, essa idealização sobre o seu ser, será apenas mais uma imaginação do próprio eu, que é esse ilusório sentido de alguém aqui presente, se separando da vida. Então, é muito interessante a gente observar isso. Nós temos muitas teorias sobre Deus, muitas teorias sobre a verdade, muitas teorias sobre a libertação, sobre o amor, sobre a paz, sobre a felicidade, mas são teorias tecidas pelo próprio eu, por essa ilusão. Portanto, nenhuma dessas teorias está em linha com a realidade, em linha com a verdade.
sobre o ser, sobre Deus, sobre a felicidade, sobre o amor, sobre a paz. Se nós aqui estamos trabalhando essa coisa de uma aproximação da verdade do ser ou da verdade de Deus, precisamos começar por aquilo que apresentamos ser aqui e agora. O que é que nós apresentamos ser aqui e agora? É com isso que nós temos que trabalhar. Se há medo, é isso que nós temos agora aqui. Se há inveja, é isso que nós temos agora aqui. Ciúme é o que temos. Violência é o que temos. Desejo é o que temos. Assim, todas essas peculiaridades desse falso centro estão presentes agora, aqui. E precisamos nos aproximar olhando para isso sem um ideal de alguma coisa diferente disso. Porque isso é o que nós temos agora aqui. Se é o que nós temos agora aqui, é aquilo que nós agora que somos. É aquilo que aqui somos agora, que precisa ser visto. Nós não podemos trabalhar com alguém do passado ou com alguém do futuro. É só com alguém agora aqui. Então, essa ideia de realizar algo amanhã ou se livrar de algo de ontem, isso não tem qualquer realidade. Qual é a forma real de nos aproximarmos deste falso centro, deste inimigo que é o ego, olhando para aquilo que somos agora, aqui, investigando a natureza do eu, observando todo esse movimento interno de memórias, lembranças, imagens, de gostar, não gostar, de apreciar, não apreciar. Quando você olha para esse movimento do eu agora aqui presente, sem qualquer resistência a esse movimento, você pode perceber agora em si mesmo a inveja, o ciúme, o medo, o desejo. E perceber em si mesmo isso é perceber esse si mesmo como sendo isso. Se não surge uma ideia sobre isso, uma imagem sobre isso, um conceito intelectual, ideológico sobre isso, se o que você tem agora aqui é o que se mostra, essa sensação, esse sentimento, esse sentir, quando você não se separa disso, o que ocorre com essa energia? O que ocorre com o medo, essa energia no corpo, no sistema nervoso, nesse mecanismo, nesse organismo? O que ocorre com esse movimento chamado medo presente quando ele não encontra o pensamento, a imagem, a ideia para fazer alguma coisa? O que ocorre com essa energia que agora está presente aqui no corpo? Primeira coisa, ela perde o valor do nome. É um desconforto, é um mal-estar.
é uma espécie de dor, é uma espécie de sofrimento, mas não tem o nome. Você não dá mais o nome para essa experiência. E você também já não se coloca como sendo o eu que quer se livrar da experiência. Então, essa separação entre o medo, que é a experiência, que agora já não tem mais o nome, é só essa sensação, esse sentimento, essa dor. Você não coloca mais o nome, não classifica, não nomeia. É algo que está presente agora, aqui no corpo, nesse mecanismo, nesse organismo. Essa é a experiência. Mas agora não tem mais o experimentador, não tem o eu querendo se livrar disso, querendo fazer algo contra isso, querendo se libertar disso. Não há um pensamento sobre isso, uma imagem sobre isso, uma ideia de algo no futuro que é a libertação ideológica, a ideia de estar livre do medo. Não, nesse momento há só o contato com a experiência, contato com a experiência sem o eu, sem esse fundo que rejeita, que quer se livrar, que quer se separar disso, que quer fugir disso. É muito comum esse movimento de fuga. Nós vivemos fugindo desses estados do mim, do eu, do ego. Então nós fugimos. Esse é um assunto bastante importante aqui, bastante delicado. Nós fugimos para a bebida, para as drogas, para as diversas formas de entretenimentos, fugimos para o sexo, fugimos para as crenças religiosas, fugimos para a leitura de livros. Isso nos traz conforto emocional, isso nos produz esperança. E o que é a esperança? Uma ideia, um conceito, uma crença no amanhã, uma crença no futuro. E é claro, quando isso está presente, isso nos distancia desta dor, desse desconforto. Mas esse distanciamento não é o fim para isso. É algo provisório. Então, em razão de todas as fugas, ao longo dos anos, nós adquirimos muita prática em fugir. Cada um tem uma forma específica de fuga que mais lhe agrada, e isso nos distancia dessa dor, desse desconforto, que pode ter diversos nomes, nos distancia temporariamente dessa experiência do eu sofrendo, porque agora é o eu assumindo uma outra forma. Ele foge da dor pelo prazer. Então é assim que estamos lidando com esse falso centro, com esse mim, com esse eu, com esse ego. A mente egóica, esse centro falso, ele está sempre em contradição, em conflito, em algum tipo de sofrimento. E nós fazemos isso o tempo inteiro, estamos o tempo inteiro escapando deste desconforto, escapando dessa dor, escapando desse sofrimento, substituindo isso temporariamente por alguma forma de fuga.
Então, nós estamos sempre fugindo dessas dores psicológicas. O medo é a dor. A culpa é a dor. A ansiedade é a dor. A depressão é a dor. Nós damos nomes para isso. E quando damos nomes, nós classificamos, explicamos para nós mesmos o sentimento, explicamos para outros o sentimento e continuamos presos a esse modelo desse mim, desse eu, desse ego. Temporariamente escapamos, mas estamos de volta logo a seguir. Logo após, de novo estamos de volta. Então, essa complexidade que é o mim, o eu, o ego, esse falso centro, é o inimigo. Então, o ego é o inimigo. Mas ele não é o inimigo, repito, de alguém. Ele é alguém. Você é, quando está sendo, o medo. Você é, quando está sendo, a ansiedade. Você é, quando está sendo, depressão. Então não é eu e a depressão, eu e o medo, eu e a ansiedade. Eu sou isso. Se descubro como assumir isso, sem fugir, sem escapar, sem me distanciar ideologicamente, mas se olho para esse sentimento, emoção, sensação, o que ocorre? Desde criança, nós fomos educados para escapar, para fugir da dor psicológica, da dor emocional. Então, nunca aprendemos a lidar com o medo, com a angústia, com a tristeza, com estados de ansiedade. Nunca aprendemos a lidar com isso, porque sempre estivemos fugindo disso. Nunca nos aproximamos para ver, para perceber o sentido de um eu presente, rejeitando, lutando, resistindo a essa experiência que está se mostrando. Então, a experiência se mostra, essa resistência se mostra agora como sendo essa dor. Nunca aprendemos a lidar com a experiência do momento presente, que é a vida como ela acontece, sem essa resistência. Então, o sentido do eu sempre está presente, resistindo e, portanto, sofrendo. Compreendem isso? É sempre o sentido de um eu presente em resistência à vida como ela se mostra, como ela está acontecendo, que sustenta esse sentido de alguém com esses quadros internos de infelicidade e sofrimento. E depois idealizamos esse eu livre desses quadros, mas esse eu é o próprio quadro. Ok? Esse é o assunto que nós temos investigado aqui no canal com você. A possibilidade real de ir além do mim, do eu, do ego, deste falso centro, deste falso ego, desta falsa identidade, em torno da qual nossa vida egóica está acontecendo.
A iluminação ou despertar é o acontecimento de algo novo, é a realidade do seu ser, livre do sentido do eu, do ego, deste falso centro. Isso é felicidade, isso é amor, isso é paz, isso é consciência de Deus. Nesta ausência do eu, deste ego, deste falso centro. Se esse é algo que faz sentido para você, aqui fica o convite. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando a você, nós temos encontros online e encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com você. E aí fica o convite e a gente se vê no próximo. Ok? Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu, mas é a constatação do não eu. A constatação da não existência de uma individualidade.